silêncio pode ser tão alto quanto um grito, e às vezes é nele que a alma se perde. Maria das Dores viveu 20 anos sem ouvir o próprio nome ser chamado. Desde o dia em que a filha foi embora, sua casa em Ouro Preto se tornou um templo de lembranças apagadas, onde o relógio parece girar em torno do arrependimento. Mas naquela manhã fria, o som seco do carteiro batendo à porta quebrou o ritual do esquecimento. Um simples "Dona Maria, tem uma carta para a senhora." Foi o golpe que rachou o muro que ela ergueu dentro de si. Às vezes é o que parece uma injustiça. A vida insistindo em reabrir feridas, que vem disfarçado de oportunidade para se libertar. Você já parou para pensar quantas dores você escolheu não sentir, achando que assim elas deixariam de existir? Fugir da dor não é curar-se dela, é apenas prolongar o que mais nos assombra. E se o perdão não for sobre o outro, mas sobre permitir-se respirar sem o peso do passado? Porque no fim, o perdão não absolve quem errou, ele devolve a paz a quem sobreviveu ao erro. O carteiro apareceu novamente na manhã seguinte, com o mesmo uniforme amarrotado, o mesmo olhar insistente e uma carta envelhecida nas mãos. Maria fingiu não vê-lo da janela, mas o som das batidas na porta voltou a despertar o desconforto que ela havia tentado calar com café e reza. O rapaz, chamado Gabriel, devia ter pouco mais de 25 anos, olhos sinceros e um jeito inquieto, como quem ainda acredita que todo gesto tem importância. "Dona Maria, essa carta está registrada em nome da senhora. Veio de fora do país, deve ser antiga", disse ele, erguendo o envelope amarelado como se fosse um tesouro. Ela permaneceu imóvel, observando as mãos dele através da cortina. Aquela caligrafia no envelope parecia familiar. Por um instante, o coração esqueceu a idade e bateu como o de uma jovem mãe prestes a ouvir o choro do primeiro filho. Mas a lembrança logo veio. O rosto da filha, o último olhar, o silêncio que se seguiu por 20 anos. Maria respirou fundo, como quem mergulha em um lago de lembranças que não queria revisitar. "Deve ser engano, moço. Ninguém me escreve há muito tempo", respondeu com uma voz trêmula, tentando se convencer da própria mentira. Gabriel hesitou, mas não foi embora. Havia algo naquelas rugas fundas e nos olhos marejados que o fez sentir que aquela entrega era mais do que apenas trabalho. Ele se sentou no degrau da varanda, observando o quintal de terra batida e o varal com roupas que balançavam ao vento. "A senhora sabe, às vezes as cartas chegam atrasadas, mas chegam na hora certa", disse ele, sorrindo leve. Maria virou o rosto, tentando conter a lágrima que teimava em cair. Aquela frase atravessou a barreira de silêncio que ela ergueu por 2 décadas. Ele estava certo. Talvez o destino não se atrasasse, apenas esperasse o momento em que a gente estivesse pronto para ouvir. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. O som da batida à porta se repetia em sua mente, como um eco vindo do passado. A cada vez que fechava os olhos, via a filha pequena correndo pela casa. O cheiro de sabão em pedra, as manhãs de risadas e promessas que pareciam eternas. Até o dia da briga. Até o dia em que as palavras foram mais afiadas que facas e o amor se perdeu no orgulho. No dia seguinte, Gabriel voltou. "Desculpe incomodar, Dona Maria, mas a carta ainda está aqui comigo. Eu pensei... talvez a senhora queira guardá-la mesmo sem abrir." Ela olhou para ele por alguns segundos, tentando entender por que aquele rapaz insistia tanto. Talvez porque ninguém mais insistisse nela há muito tempo. Então, com um gesto hesitante, abriu a porta. O cheiro de café fresco escapou pela casa e se misturou ao vento frio de Minas. "Entre um pouco, moço. Não é certo deixar um homem de pé lá fora com esse frio", murmurou. Gabriel sorriu, surpreso. Sentou-se à mesa simples enquanto ela servia o café em 2 xícaras de porcelana antiga, as mesmas que guardava desde o casamento. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Era um silêncio diferente do de antes. Não o que sufoca, mas o que escuta. "Sabe, Dona Maria", disse ele com voz suave, "às vezes o passado vem até nós por meio de pessoas que nem conhecemos. Talvez essa carta não esteja procurando apenas a senhora. Talvez ela esteja procurando perdão." Maria o olhou com curiosidade e desconforto. "Perdão? Há coisas que não se perdoam, meu filho. Há erros que nem o tempo resolve." "Eu não sei", respondeu ele. "Acho que o tempo resolve tudo quando a gente para de lutar contra ele." Aquela frase ficou pairando no ar, como a fumaça do café subindo lenta. Maria segurou o envelope com mãos trêmulas, passando os dedos sobre o selo antigo. A textura do papel parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Era uma presença, uma voz que chamava por ela através dos anos. Gabriel levantou-se respeitoso. "Eu volto outro dia. Se decidir abrir, não precisa ter pressa. Às vezes, o que a gente teme descobrir é o que mais precisamos ouvir." Depois que ele se foi, Maria permaneceu à mesa, observando o envelope. O som da chuva começava a bater no telhado, e cada gota parecia marcar o compasso de uma espera antiga. Abriu a gaveta e guardou a carta ao lado de uma fotografia desbotada. Ela e a filha, ainda sorridentes, na Praça Tiradentes. Mas naquela noite, algo mudou. Pela primeira vez em 20 anos, ela acendeu uma vela diante da imagem de Nossa Senhora e rezou.
Não por proteção, mas por coragem. Coragem para encarar o que ficou preso entre as linhas de uma carta nunca lida. Nos dias seguintes, Gabriel passou a aparecer com frequência. Às vezes levando o correio do bairro, outras vezes apenas para conversar. Falavam sobre o tempo, sobre os passarinhos que vinham comer migalhas na janela, sobre as minas antigas da cidade. Aos poucos, ele foi se tornando a voz que substituía o eco do vazio. Certo dia, enquanto colocava flores no vaso da varanda, Maria perguntou: "Por que você insiste tanto, rapaz?" Gabriel pensou um pouco antes de responder: "Porque eu também tenho uma carta que nunca entreguei." Ele sorriu meio sem graça. Às vezes, ajudar os outros a fazer as pazes com o passado é o único jeito de a gente fazer as pazes com o nosso. Maria sentiu o coração apertar, mas dessa vez, o aperto não doía. Era um convite, uma lembrança de que talvez a vida sempre encontre um mensageiro. Alguém que chega sem aviso, mas no exato instante em que a alma pede socorro. Quando o jovem se despediu, deixando-a sozinha outra vez, ela percebeu que já não havia silêncio. Apenas espera. A carta ainda estava lá, sobre a mesa, como uma porta entreaberta entre o que foi e o que ainda podia ser. E pela primeira vez, Maria sentiu vontade de atravessá-la. Naquela madrugada, a chuva voltou a cair sobre o telhado de zinco, arrastando consigo o peso dos dias. Maria das Dores despertou antes do amanhecer, sentindo algo diferente no ar. Uma espécie de calma tensa, como se o tempo tivesse parado para assistir ao que ela estava prestes a fazer. A carta repousava sobre a mesa intacta, coberta por uma fina camada de poeira e de coragem acumulada. Durante 20 anos, aquele envelope havia sido mais do que um pedaço de papel. Era o guardião de uma dor que ela nunca teve coragem de encarar. Maria acendeu uma vela, colocou os óculos e se sentou diante da mesa. O vento frio entrava pelas frestas da janela, balançando as cortinas e fazendo a chama tremer. Seus dedos enrugados e frágeis hesitaram ao tocar o selo rompido. O coração batia devagar, mas pesado, como se cada batida fosse um lembrete de tudo o que ficou pendente. Ela respirou fundo e começou a abrir o envelope. O som do papel se rasgando pareceu ecoar por toda a casa. Um som pequeno, mas carregado de anos de silêncio. Dentro, havia 3 folhas amareladas e uma fotografia antiga. Na imagem, sua filha sorria, segurando um bebê nos braços. Maria levou a mão à boca. As lágrimas vieram antes que pudesse conter. "Querida mãe", dizia a primeira linha com a caligrafia firme e doce que ela reconheceria entre 1000. A voz da filha parecia tomar forma dentro da sala. Cada palavra parecia dita em tom de confissão e ternura. "Eu sei que errei. Fui embora porque achava que precisava provar algo para o mundo. E acabei me perdendo de mim e da senhora. Eu tentei escrever antes, mas o orgulho me calava. Se esta carta chegar até você, talvez eu já não esteja mais aí para pedir perdão pessoalmente, mas quero que saiba que te amei todos os dias da minha ausência. Tive uma filha, mãe. O nome dela é Helena. Dei esse nome em sua homenagem. Quis que ela soubesse que, mesmo longe, eu carregava a senhora em tudo o que fazia." As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria e as palavras tremiam nas mãos. Ela passou os dedos sobre o nome Helena, como quem toca uma ferida antiga. O peito se apertou em dor e ternura, misturados como o amargo e o doce do café que ela tomava sozinha todas as manhãs. A carta continuava: "Eu descobri tarde demais que o tempo não cura o que a gente evita sentir. Estou doente, mãe, e o que mais dói não é o corpo, mas a distância. Não posso voltar e talvez nunca mais veja Ouro Preto, mas quero que saiba que eu perdoo o que houve entre nós e te peço, por tudo que ainda existe, que também me perdoe. A vida me ensinou que ninguém vence guardando mágoa. O amor é a única coisa que o tempo não leva." Maria deixou o papel cair no colo e olhou para o teto, tentando segurar o choro. O som da chuva agora parecia uma prece. O arrependimento da filha atravessava o tempo e chegava ali, onde o orgulho dela havia construído um túmulo para o amor. Pegou a segunda folha, as letras agora mais trêmulas. "Se um dia Helena for até você, abra a porta. Ela tem o meu sorriso e a sua coragem. Diga a ela que a avó sempre foi a mulher mais forte que conheci. Diga que foi por te amar demais que eu fugi, porque não sabia amar de um jeito leve. Eu precisava me perder para entender o valor de quem sempre me esperou." O nome Helena parecia arder em seus olhos. Maria sentiu o peito apertar como há muito tempo não sentia. A neta, uma vida que ela nunca soube que existia. A filha pedindo perdão através de uma geração que ela nem conhecia. Na terceira e última folha, havia apenas uma frase curta, escrita com traços incertos, como se tivessem sido feitos com as últimas forças. "Se o amor sobreviveu ao silêncio, então nada foi perdido." Maria ficou imóvel, segurando as páginas contra o peito. As lágrimas desciam sem pressa, misturando-se ao calor da vela. A sensação era de estar ao mesmo tempo se partindo e se reconstruindo. O perdão que ela acreditava ser impossível, agora tinha um rosto, o da filha, sorrindo na fotografia com a pequena Helena nos braços. Horas se passaram. O sol começou a nascer, tingindo o céu de tons dourados que invadiam a sala pelas janelas. Maria se levantou, foi até a varanda e sentou-se na cadeira de balanço. Olhou para a cidade lá embaixo,
coberta por uma névoa leve. Pela primeira vez em 20 anos, sentiu o coração silencioso, mas vivo. Ela fechou os olhos e sussurrou: eu te perdoo, minha menina. Onde quer que esteja, eu te perdoo. O vento soprou suave, fazendo a chama da vela dançar sobre a mesa. O envelope permaneceu aberto, e as folhas balançavam como se respondessem à voz dela. A casa, que antes parecia um túmulo de lembranças, agora respirava. Maria se levantou, pegou a fotografia e a colocou em uma moldura antiga sobre o altar de santos na sala. Depois guardou as folhas em uma caixa de madeira, junto com o terço que a filha havia deixado para trás na infância. O papel amarelado agora parecia leve, quase sagrado. E enquanto o sol iluminava as paredes gastas, Maria compreendeu que o perdão não apaga o passado. Ele apenas devolve luz aos lugares onde o amor havia sido esquecido. 4. A confissão sob a chuva. Após ler a carta, Maria sai na chuva e desaba. O choro mistura-se à água que lava não só o corpo, mas também a alma. Pela primeira vez, ela fala com Deus, não para pedir, mas para perdoar. O caminho até o cemitério era ladeado por pedras antigas e árvores que pareciam guardar segredos do tempo. Maria das Dores caminhava devagar, apoiando-se em uma bengala de madeira. Nos braços, levava uma pequena caixa de madeira com a carta dobrada e a fotografia da filha sorrindo. O vento frio de Ouro Preto trazia o cheiro da terra úmida e o som distante dos sinos da igreja, como se o próprio destino tocasse uma melodia de despedida. Ela não tinha voltado àquele lugar desde o enterro. Durante anos, evitara até passar pela rua que levava ao portão de ferro. Mas agora, havia uma serenidade diferente dentro dela. Não era a ausência de dor, era o peso se transformando em algo mais leve, mais suportável. Cada passo parecia uma confissão silenciosa. Ao chegar diante do túmulo simples, coberto por musgo e folhas secas, Maria se ajoelhou com dificuldade. Passou a mão sobre o mármore frio, limpando a poeira e o tempo acumulado. Os olhos se encheram de lágrimas, mas o choro veio calmo, quase manso. Ela retirou da caixa a carta e a colocou sobre a lápide, junto com um pequeno buquê de flores brancas, margaridas, as preferidas da filha. Eu demorei, minha menina, murmurou com a voz embargada, mas cheguei. Por alguns instantes, o mundo pareceu parar. O vento cessou, e o silêncio ao redor era quase sagrado. Maria respirou fundo e fechou os olhos, como se tentasse ouvir algo que vinha de dentro, não de fora. Sentiu uma presença doce, quase palpável. Não era imaginação, era o amor, voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Eu passei metade da vida achando que te perder foi o castigo, continuou ela. Mas agora sei que o castigo foi me recusar a te perdoar. A dor que eu pensei ser tua era minha, e eu a carreguei como se fosse devoção. O sol começou a aparecer entre as nuvens, lançando feixes de luz sobre o cemitério. Uma borboleta pousou sobre uma das flores recém-colocadas, e Maria sorriu. Era como se o universo quisesse lhe dizer que o amor não morre, apenas muda de forma. Ela abriu a carta mais uma vez, passou os dedos sobre as palavras já conhecidas e as leu em silêncio, saboreando cada linha como quem se despede de um velho fantasma. Aquelas palavras que um dia pareceram uma ferida aberta, agora soavam como uma bênção. Você tinha razão, filha. O amor sobreviveu ao silêncio. Disse com voz firme. Eu vivi tempo demais com medo de te lembrar, achando que isso me protegeria. Mas esquecer nunca foi proteção, foi covardia. O vento soprou novamente, balançando as folhas das árvores e fazendo cair uma pétala sobre a carta. Maria a pegou e a guardou dentro do envelope. O gesto foi pequeno, mas tinha o peso de uma vida inteira sendo devolvida ao perdão. Sentou-se no chão, apoiando-se na lápide, e olhou o horizonte. O céu de Minas estava claro, e os sinos começaram a tocar novamente. Agora não soavam como lamento, mas como despedida, não da filha, mas da culpa. Enquanto observava o sol tocar as cruzes distantes, lembrou-se das palavras de Gabriel, o jovem carteiro. Às vezes, as cartas chegam atrasadas, mas chegam na hora certa. E entendeu, enfim, que ele havia sido o mensageiro do destino. Não apenas o portador de uma carta, mas o instrumento de algo maior. Ela sorriu. Pensou em procurá-lo quando voltasse, talvez mostrar-lhe a fotografia da filha, talvez falar sobre Helena, a neta que agora era uma promessa viva de recomeço. Sentia no fundo que a vida ainda guardava pequenos milagres, mesmo para quem acreditava ter perdido tudo. Ficou ali por mais um tempo, observando a luz dançar sobre o mármore. Tocou o nome gravado na lápide e sussurrou: eu te perdoo, e me perdoo também. Que a paz que te alcançou me encontre aqui, enquanto ainda respiro. O vento se ergueu novamente, leve e quente, e por um instante Maria sentiu o cheiro de sabão e flores, o mesmo cheiro que vinha da cozinha nos dias em que a filha era menina. Um sorriso se formou entre as lágrimas. Era como se a vida generosa lhe concedesse um último abraço. Levantou-se devagar, apoiando-se na bengala. Deixou a carta e as flores sobre o túmulo, mas levou a fotografia consigo, não como lembrança do que perdeu, mas como símbolo do que permaneceu. Antes de sair,
Olhou para trás uma última vez. O sol agora cobria tudo com um brilho dourado e o cemitério parecia menos sombrio. As flores tremulavam sob o vento e a borboleta ainda pairava ali, persistente. Enquanto caminhava de volta pela estrada de pedras, Maria sentia os ombros mais leves, como se a vida tivesse finalmente devolvido o ar que ela passou anos sem respirar. Cada passo era uma libertação. A culpa ficava para trás, junto com as lágrimas, junto com o silêncio. Quando chegou ao portão, olhou para o céu e disse baixinho: prometo que vou viver o tempo que me resta sem me esconder de mim. E ali, diante da imensidão azul, compreendeu o verdadeiro sentido do perdão. Ele não apaga o que doeu, mas transforma a dor em caminho. A flor sobre o túmulo continuava viva, e dentro dela, Maria sentiu que também estava renascendo. Se esta história tocou algo dentro de você, respire fundo e lembre-se, o perdão também é uma forma de recomeçar. Inscreva-se no canal para continuar encontrando histórias que curam o coração e reacendem a esperança.